Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual horário que você estivesse vendo esse vídeo, né? Eu vou contar minha experiência como um jovem aprendiz de supermercado. Então, antes de você tentar um jovem aprendiz, pô, dá uma atenção pra esse vídeo aqui. Pô, basicamente, eu comecei sendo jovem aprendiz no supermercado aqui da região de Goiás com meus 16 anos. E pô, foi meu primeiro emprego. Então, a partir disso, eu tive um conhecimento legal, eu tive um autoconhecimento, fui me descobrindo melhor quais eram os meus pontos bons, meus pontos negativos e tudo bem, até aí todo serviço, toda primeira oportunidade, algum negócio, alguma coisa, você tem essa noção de si mesmo. Mas, pô, foi no supermercado, então coisa boa não é. Bom, lá tinha seus pontos bons e seus pontos ruins. Os pontos bons é porque eu consegui essa vaga através da minha mãe, que já trabalhava na padaria. Então, foi algo mais fácil. Porque na entrevista você tem que conversar, né, com seu entrevistador, ele vai te perguntar um monte de coisa, mas no meu caso não, né? Minha mãe é uma trabalhadora muito boa, trabalha muito tempo lá, então ele já tinha meio que... Não era uma confiança, né? Mas tinha uma confiança na minha mãe que eu poderia ser alguém bom pro lugar em si. Aí eu só conversei coisas à toa com o entrevistador e eu já fui contratado direto, só esperei, né? Passar meu tempo, né? Fazendo um curso de um mês e depois entrando no serviço. Minha primeira experiência no serviço foi, pô, caralho, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Então, era algo novo. E no supermercado. Então, é isso. No meu primeiro dia tinha um encarregado lá, que o nome dele era... Pô, vou chamar ele de Balduino. Não era esse o nome dele, mas eu vou chamar ele de Balduino. Pô, o Balduino, ele era um cara, assim, né? Ele era um cara gente boa. Ele era bem novo pra um encarregado, ele tinha só 20 anos. Ele me instruiu bem. Tinha outro jovem aprendiz lá que tinha começado junto comigo, então... Pô, foi bacana a experiência. E lembrando que eu fiquei 1 ano e 3 meses nesse mercado. Meus 16 anos, eu tava quase completando meus 17, então foi... Querendo ou não, foi legal trabalhar no lugar e ao mesmo tempo não foi legal, por incrível que pareça, mas eu vou contar alguns aspectos do que eu fazia na minha rotina. Eu chegava, como eu era jovem aprendiz, eu trabalhava das 2 horas até as 6 da tarde, era depois da escola. Então... eu saía de casa, ia de bicicleta todo dia pro lugar. Nisso que eu ia de bicicleta todo dia pro trabalho, pô, eu comecei a juntar uma grana e, pô, eu tive a necessidade de comprar uma moto. Eu quis, pô, eu vou comprar uma moto, eu vou encher o saco do meu pai pra eu comprar uma moto. Eu comprei uma moto e facilitou minha vida, né? Porque eu ia todo dia de bicicleta pro trabalho e eu ainda tinha o curso, que era toda quinta-feira, um curso de jovem aprendiz, e era uma merda. Eu odiava aquela porra. Tá ligado? Era uns 7 km da minha casa, eu ia todo dia de bicicleta e voltava. Porra, eu almoçava, chegava da escola, almoçava, esperava um pouco e já ia pro curso. No sol quente, tá ligado? Então isso me ajudou muito, muito. Mas a rotina do supermercado, você basicamente chegava, né? Você fazia basicamente o que o encarregado mandasse, que era, porra, dá uma moral lá no freezer, dá uma moral lá na minha sessão junto comigo. Porra, você vai lá tá no estoque hoje, você vai estar lá no estoque hoje, fazendo tal coisa. Você vai lançar produto que tá na baixa, tá ligado? Tá na validade próxima de vencer. Aí era basicamente isso, todos os dias. Beleza. Até aí era suave, era uma equipe boa. Eu, o Balduino e o outro jovem aprendiz, que eu vou chamar ele de Carlos. O Carlos também era gente boa, eu fui ganhando intimidade com ele, pô, foi ficando um clima leve no serviço, era bom. E o gerente não era chato, sabe? Por incrível que pareça. Eu real, às vezes ia com vontade de trabalhar pro serviço. Até que chegou um dia que o Balduino sumiu, pô. 2 dias, ficou 2 dias sumido, eu fiquei lá tomando conta da sessão dele. Enquanto isso, eu chegava e, pô, não fazia ideia do que eu fazia. Eu falei, porra, eu vou pelo menos dar uma moral na sessão dele enquanto ele chega. Quando eu fui ver, no outro dia,
Tipo assim, 2 dias depois ele tinha mandado uma mensagem que tinha pedido conta. Aí eu, pô, fiquei mal, né? Ia ser paia, pô, e agora? Aí eu fiquei fazendo coisas que o gerente mandava depois. Ou eu fiquei dando uma moral mais no estoque lá, fiquei por conta mais lá. Até que depois de um tempo voltou uma funcionária de lá. Lembrando que foi essa desgramada aí que fez eu, pô, decidir sair do serviço. Aí, pô, basicamente, depois da chegada dessa mulher, virou um inferno minha vida lá, porque ela era muito enjoada. Porra, era real, era muito chata, porra. De verdade, eu nunca vi uma mulher tão desgraçada no nível dela, tá ligado? Pô, jovem aprendiz, tá ligado? Eu era sempre tratado com respeito pelo Balduino, sempre. Mas com essa daí, porra, ela jogava tudo pra minha bunda, basicamente. Lá ele, porra. Mas, tipo, ela tinha preguiça de fazer tudo, tá ligado? Uma coisa simples, ela não fazia. Tipo assim, ela mandava eu fazer certa coisa, ela ficava lá parada me olhando, pô, cagando pra mim, tá ligado? Via que eu precisava de ajuda e ela cagava pra mim, sumia. Sendo que o Balduino não era assim, tá ligado? Ele sempre tava ali comigo, conversando comigo, me ajudando também. Aí virou uma merda depois de tudo. Então, depois de tudo isso, ficou uma merda. Aí passou um tempo, eu fui, pô, desviando do bagulho, eu fui cagando pro serviço também. Eu comecei a, pô, aloprar, comecei a dar nó, comecei a me esconder pra não trabalhar no lugar, né? Não recomendo fazer isso, mas eu comecei a fazer. Aí depois de um tempo, aconteceu uma coisa boa, eu fui transferido. Eu ficava responsável pela reposição lá na loja. De vez em quando eu fazia alguma coisa no estoque, mas era raro. Aí depois, o gerente simplesmente fez uma reunião e decidiu que eu ia ser do estoque, tá ligado? Aí, eu ia fazer parte do estoque, ajudar com tudo lá, porque tava chegando data comemorativa na minha cidade, que era barraca, tá ligado? Tipo assim, vem um pessoal de fora, monta umas barracas lá perto, aí geral se junta pra comprar as coisas lá, porque lá fica muito barato, é feira, é uma feira grande, entendeu? Que fica vários dias aí, e lá o supermercado lucra muito. E não é um supermercado pequeno, eu já trabalhava no supermercado grande. Tem 3 na minha cidade. É o famoso supermercado Reis. Então, eu comecei a ter mais responsabilidade. Eu comecei a trabalhar melhor. Eu fiquei mais aliviado que eu não tava fazendo aquela merda toda que aquela encarregada mandasse. Até que, pô, eu completei 18 anos. Eu tava com 18 anos e alguns meses já. Então, eu já queria algo melhor, porque meu salário era baixo, pô, era 600 e pouco. E eu, pô, 18 anos, 600 e pouco, pô, o salário inteiro ia pra minha moto, basicamente. E, pô, eu queria fazer mais grana, pô. Aí eu acabei que recebi uma proposta melhor de serviço. Não recebi uma proposta, né? Eu enviei um currículo pra outra empresa, uma empresa de loja de roupa, onde era maneira, é uma loja conhecida da minha cidade, que vende muito. E, pô, depois disso, eu tive que, basicamente, pedir conta do meu serviço. Eu não falei, tipo assim, pra dar baixo na minha carteira, eu só falei, pô, gerente, pô, tal coisa acontecendo, tá ligado? Arrumei uma oportunidade melhor. E foi simples, assim, eu só pedi que ele me mandasse embora e não desse baixo da minha carteira, assim eu consegui todos os meus direitos e consegui uma grana boa quando eu saí. Então, eu fiquei melhor no outro lugar que eu tava. Então, foi real uma experiência maluca na minha vida. Depois que eu trabalhei nesse supermercado, porque real era cansativo, eu não parava quieto um minuto, mas eu tive umas experiências da horas. Enquanto aquela encarregada não tava lá, né? Porque foi foda. Eu demonstrava também um serviço muito bom pro gerente. Ele sempre gostava. Ele pedia pra eu emancipar, tá ligado? Pra eu poder efetivar logo. Mas eu não podia, sabe? Porque eu precisava da reservista. E é isso.
basicamente. Depois eu vou arrumar outro assunto pro vídeo, porque hoje eu sou militar e é uma merda ser militar, então eu vou contar curiosidades do exército pra vocês. Mas essa foi minha experiência como trabalhar em supermercado. Não foi uma experiência tão ruim, como todos falam, mas isso depende de mercado, porque eu sei que tem mercado que é um inferno trabalhar lá. E eu presenciei coisas que eu odiei naquele supermercado e coisas que eu também gostei muito. Mas foi uma experiência boa como primeiro emprego e não me arrependo disso, porque eu consegui experiência de vida, experiência profissional. E isso ninguém faz por você, isso você consegue, você conquista. Mas se valeu a pena ou não, se vale a pena ou não você trabalhar como jovem aprendiz no supermercado, pô, se tu tá pensando em dinheiro assim, se tu não tem nenhuma conta pra pagar e é teu primeiro emprego, pô, vai, tá ligado? Você tem que dar as caras no mercado de trabalho uma hora, só vai. Não fica, porra, plantado na cama todo dia, vendo TikTok, sem fazer nada. Vai arrumar um emprego, pô. Vai fazer alguma coisa da tua vida. Não fica parado, não. Porque essa é a pior coisa que tu pode fazer na tua vida. Então, aproveita a chance e corre atrás. Mas, se tu já tem alguma coisa ali, porra, tu já tem uma dívidazinha ali pra pagar, tu tem alguma fonte de renda, assim, que te ajude, mas mesmo assim você quer um emprego, assim, pô, busca algo melhor, tá ligado? Entendeu? Mas é basicamente isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse foi meu relato e falou!